Então a gente tem por que será e esse tema de hoje, vacinação. Sim, a ideia é trazer com vocês a discussão sobre esse tema, aí vocês vão falando, discutindo, vendo o que vocês sabem ou não, e o grande barato é o momento da explicação, que aí surgem as dúvidas de vocês e a gente vai discutindo por que aquilo é feito daquela forma. Então, o que vocês acham que é vacina? É um tipo de suplemento alimentar? É um recurso criado para garantir imunidade? É um recurso biológico que enfraquece a imunidade? A B? B. Então, tá certo, né? A ideia é sempre a gente ver assim, muitas vezes ficam falando, não, é muito fácil, mas tem hora que erram. Mas a ideia é que a explicação que é o mais interessante, não a pergunta em si. Então a vacina, ela coloca um antígeno no nosso corpo, que é um elemento estranho. Esse elemento estranho, o nosso organismo vai reagir, aí vai produzir células de defesa contra aquele antígeno. E é importante explicar isso para vocês, daqui a pouco as questões vão ficando mais complexas. Qual a função principal das vacinas? Garantir imunidade de longo prazo para não desenvolver as formas graves da doença? Impedir por completo a ocorrência de infecções? Ou permitir a nossa locomoção em ambientes fechados sem usar máscara? E aí, o que você acha? Também? Garantir imunidade de longo prazo e não desenvolver as formas graves. Então, tá certo. Uma coisa que as pessoas muito confundem é que acham que as vacinas elas vão dar imunidade eterna contra algumas doenças. E na verdade não é assim. Você tem que ficar sempre tomando vacina e atualizando o calendário vacinal. Por exemplo, a vacina antitetânica tem uma validade de 10 anos. Então, se você tomou antitetânica agora quando vocês estão novos, daqui a pouco o que vai acontecer? Se você passa 10, 11, 15 anos, se corta, acontece alguma coisa, você pode desenvolver o tétano. Então é um problema que sempre tem que ver se está atualizado a vacinação. E evita muitas vezes as formas graves da doença. Então, por exemplo, quando você toma BCG quando é pequeno, você tem aquela marquinha no braço. Essa marquinha vai te conferir proteção contra as formas graves da tuberculose, para você não desenvolver as formas que podem matar uma criança. Então, por exemplo, às vezes vai para o sistema nervoso, né, atrapalha a locomoção. Então, a tuberculose que a gente conhece sempre é só pulmonar, mas essa não é a forma que mata mais rápido. As formas mais graves são outras, né? São neurológicas, que podem afetar gânglios linfáticos e por aí vai. Geralmente, quais são os grupos prioritários para vacinação? Mergulhadores, soldadores, açougueiros, professores, vendedores e religiosos, gestantes, crianças e idosos. O que vocês acham? As meninas estão falando mais alto que vocês. C, gestante, crianças e idosos. Isso daí. Em alguns casos, os professores são também, assim como isso vai variando, né? Embora alguns grupos citados eles realmente façam parte, né, que ali a gente colocou só alguns grupos, é importante a gente lembrar que esses grupos prioritários são os grupos mais vulneráveis. Vulneráveis no sentido de que eles já têm características que vão fazer com que ela possa desenvolver essas doenças mais facilmente. Por exemplo, professores estão sempre em lugares fechados. Não que outros também não estejam, porque, por exemplo, quem pega ônibus fica o tempo todo ali, 50, 60 pessoas ali, mas aí considera um grupo prioritário. Profissionais de saúde, grupo prioritário. E em alguns casos, como a gente botou ali, mergulhadores, caminhoneiros, existem algumas profissões específicas que também, algumas vacinas são necessárias. Fora as vacinas que a gente tem que tomar também para poder ir para outros estados, já deve ter sabido disso, né? Então, por exemplo, às vezes quando você vai para a região onde você tem febre amarela, endêmica, então você tem que tomar a vacina contra a febre amarela para ir para lá, senão você pode desenvolver febre amarela lá. Então vai para a região amazônica, vai para o interior do Pará, Mato Grosso. O que é memória imunológica? Ocorre somente quando recebemos o reforço de uma vacina e não sentimos sintomas como febre, dor e inchaço? É a capacidade do sistema imune de combater o micro-organismo rapidamente após o contato com ele? Ou é o recurso natural que nos lembra de praticar medidas de higiene pessoal? O que vocês acham? B, agora acho que até foi o mais rápido, o mais alto, né? É isso mesmo. Então o nosso corpo ele tem um contato com o micro-organismo, e o que vai acontecer? Ele vai ter uma memória. Então vai sempre lembrar aquilo ali e você vai desenvolver os anticorpos para combater, né, essa doença. E aí esses pequenos organismos são vírus, bactérias, né, existem vacinas até contra fungo.
Então, mesmo que algumas pessoas não se vacinem, por que é importante se vacinar? Estando vacinado, ganhamos imunidade vitalícia contra vários micro-organismos? Porque a vacina defenderá pelo menos a mim, me poupando de situações graves? Ao receber a vacina, ela protege a mim mesmo e aqueles que estão vacinados de uma transmissão do micro-organismo, que ela vai ser reduzida. E aí, o que vocês acham? C de cavalo, né? Porque quando a gente toma vacina, por exemplo, eu não peguei, então eu tomei vacina contra a Covid. Não peguei Covid. Vocês não têm Covid. Ou se eu peguei a Covid, foi de uma forma leve. Então, se eu não estou doente, eu não vou passar para vocês que não tomaram a vacina. Então, é uma vacinação indireta. Se você tem uma população onde grande quantidade de pessoas estão vacinadas, você provavelmente não vai desenvolver aquela doença. Entendeu? Então, por exemplo, todo mundo está vacinado contra a Covid num bairro. Mas ali você tem, por exemplo, 10 pessoas que não se vacinaram. Se aquelas pessoas não saírem dali, ela tem muita chance de não pegar a doença. Se ela for para um local onde muitas pessoas estão com Covid, ela pode pegar a forma grave da doença. Então, essa aqui é a C. Então, com vacina, o micro-organismo ele vai ser combatido de uma forma rápida, né? E aí essa vacina vai proteger até quem não foi vacinado. Então, como eu disse para vocês, vacinação indireta, ou alguns chamam de vacinação de rebanho. Em quais locais a vacina deve ser aplicada? Eita! E esqueceu agora aqui. Quais locais a vacina deve ser aplicada? No glúteo ou na barriga, no braço, na coxa ou na boca, na veia ou na superfície da pele? C. Na veia ou na superfície da pele. B. No braço, na coxa ou na boca. E aí, vamos entrar no consenso? Vai ficar assim, não, eu tenho certeza. Aí, ó, a cera da veia. O que vocês acham? Isso aí, confundiu com tirar sangue, isso aí. Então algumas vacinas têm locais específicos. Então ali aparece, ó, no deltoide, aqui no braço, né, na coxa da criança e na boca, a gotinha. Mas de curiosidade inútil, né, para vocês que não são da área, mas algumas vacinas, por exemplo, são aplicadas na barriga, onde tem bastante tecido gorduroso, como a vacina contra a raiva. Então, se expôs algum bicho que mordeu, arranhou, tem suspeita daquele animal tenha raiva, aí toma vacina antirrábica. Também aquela vacina, acho que é A insulina que você está falando? Não, aquela vacina aqui que dói muito, acho que é aquela que dói que é Bezetacil? Acho que sim. Isso é um antibiótico. Então, as pessoas confundem muito. Insulina, que é no subcutâneo também. Bezetacil, que a insulina é um hormônio, né? E o bezetacil é um antibiótico. Mas existe também uma vacina que ela é intradérmica, que ela é na parte interior aqui da derme. Então tem que pescar a derme, que é essa BCG que larga essa cicatriz. Então essa cicatriz significa que a vacina pegou, ela fez efeito, o organismo reconheceu ali o bacilo. Aí você está procurando, você tem marquinha? Deve ter. Parece em algum lugar. Aí lá dele tá grandona. A minha já tá aqui bem, quase não aparecendo mais. Então é a marca, assim, às vezes você vai para outro país, eles sabem que a gente é brasileiro por causa dessa marca, tá vendo? Que é uma característica nossa. Aí tá lá ele procurando. Então se não apareceu essa marca aí, é sinal que ela não pegou. Mas não significa nada, você não morreu, você tá aqui vivo até hoje. Então posso tomar mais de uma vacina, mais de uma vez? Tipo, você vai no posto lá e aí você vai tomar 3, 4 vacinas de uma vez? Pode isso? Sim, não, apenas se tiver menos de 1 ano de idade. E aí, o que vocês acham? Não? Falaram não? Não? Errado. Era para ter um barulhinho, para poder... Opa! Então, podemos sim tomar mais de uma vacina. Então, por exemplo, você foi o que aconteceu comigo há alguns meses aí. Fui lá tomar a vacina contra a gripe. Aí estava lá no momento já de tomar de Covid. Então você toma Covid num braço e gripe no outro. Então não é problema. Você tomou 2? Passado eu acho também. 2 não, acho que 3.
Então como é que você respondeu que não podia? Mas eu tomei essa, né, me engano, vacina da febre, da gripe baixa, vacina antitetânica, então, viu? Usava e outra lá também. Não, tomou antitetânica que foi o reforço, provavelmente, que eu tinha passado 10 anos que você tomou a outra vacina antitetânica quando você era criança. Um braço e um do outro. A antitetânica é a que dói mais, deve ter ficado no braço. É porque tem um tropismo pelo sistema nervoso e o adjuvante dela que causa para poder ligar o organismo, para sinalizar, ó, tem coisa aqui, é hidróxido de alumínio, várias coisas que fazem com que fique doendo mesmo, que é para chamar a atenção. É igual as vacinas de RNA da Covid, dói também pra caramba, porque tem que chamar a atenção para o organismo que tem ali uma partícula muito pequena para ele dizer assim, ó, isso aqui está inflamado, o que tem ali? Aí ele vai lá ver, opa, tem um RNA aqui também, senão vai passar um pouco despercebido. Então, essa aqui vocês erraram, uma pelo menos. Então, em que situação devo tomar uma vacina de reforço para tétano? Acabou de falar. Quando torcer um membro, braço ou perna, quando eu pisar em um prego enferrujado, quando eu for visitar algum estado do Nordeste. B, né? Essa aí vocês não vão errar. Quando pisar em um prego enferrujado. Lembrando que não é somente prego enferrujado, tá? Sempre faz essa pergunta, né, nas outras escolas, que sempre associa o tétano a prego enferrujado. O Clostridium tetani, ele é uma bactéria que vive no intestino de cavalo, de animais que comem mato, né? São herbívoros. E aí, esse Clostridium, ele tem em todo lugar que já teve cavalo, que já teve equino, sabe? Pode ser cavalo, égua, como é que é o nome do outro? Jumento, jegue. Então, a gente tem Clostridium em todo lugar. Também tem. Então, todos os animais ruminantes, geralmente eles têm Clostridium tetani no intestino deles. E aí, o que acontece? A terra está cheia de Clostridium, o ar está cheio de Clostridium. Então, quando a gente coloca assim, cortou num prego enferrujado. Pois é, mas você pode ter se arranhado numa cerca que não estava enferrujado, você pode ter usado um alicate de unha que não foi bem limpo e está cheio de Clostridium e aquilo ali. Então, vira e mexe, aparece casos de pessoas que morrem de tétano. Né? Por ano tem um número de casos de pessoas que ainda morrem de tétano no Brasil e no mundo. Por quê? Porque não se vacinam, não está com a vacinação em dia, entendeu? Não tomou vacina, né? Se vacinam é estranho, que as pessoas de uma hora para outra começaram a falar isso, né? Se vacinou. Ninguém se vacina, a pessoa vai lá e toma vacina. E se vacinar, você pega a seringa e injeta no seu braço, né? Então, tá, vou lá tomar vacina. Toma aqui a sua seringa, se vacina aí. Pronto, me vacinei. Isso não existe. Mas a gente acaba falando nomes errados, né? Porque todo mundo fala. Nossa, lembrei do mesmo que a versão dele aqui estava pegando daquilo. Tinha. E quantos anos ele tinha? Já era adulto? Então, outra coisa também que é curiosidade inútil, que todo mundo gosta de saber, assim, por exemplo, a pessoa sofre um acidente na rua de moto ou caiu de bicicleta, se ralou todo. A gente só não pega tétano porque está com a vacina em dia. Agora, por exemplo, a pessoa chega no hospital e caiu de moto, se ralou todo, e está 10, 15 anos sem tomar vacina antitetânica, se o sistema imune, a memória imunológica pode funcionar ou não, porque aí não está com a produção de anticorpos adequados para aquele tipo de antígeno, entendeu? Então vai lá e tem que tomar uma dose extra. Então isso é uma coisa interessante. Vamos aqui para o próximo. Esse aqui é pequenininho. Então 9. Por que é importante receber doses de reforço, como aconteceu com a vacina da Covid-19? Acabei de falar. Para manter a imunidade contra o micro-organismo específico em níveis aceitáveis, para que não existam vacinas sobrando, ou para fazer o sistema imune se acostumar com o micro-organismo e fazendo com que as vacinas não precisa mais tomar vacina pelo resto da vida. E aí, o que vocês acham? Né? A C está muito cheia de coisa errada, que o pessoal fica dizendo que a resposta maior é mais certa, mas não, é para você sempre reativar o seu sistema imune. E aí você vai ter uma memória imunológica mais duradoura. Consequentemente, essa dose vai reativar a sua memória imunológica. Com que frequência devemos tomar vacina contra a gripe, que é a influenza? A cada 3 meses, a cada 6 meses ou todos os anos?
A cada 6 e você? A cada 6, então já foi para 6. Então tem um peito, uma vez também. Cada 6 acho que deve. A atualização desse vírus é de quanto em quanto tempo? Esse vírus vai atualizando a cada de quanto em quanto tempo? 6 meses, 6 meses? Você está certo nisso? Acho que é um ano. O ano. Agora você não pode mais mudar. Agora valeu R$1 bilhão. Também se não me engano, em setembro apareceu lá para janeiro, eu acho. De novo? Foi assim? Setembro, aí quando foi janeiro já dava de novo? Não, né? Mas você já tinha falado a resposta certa. Você falou todos os anos. Aí o Silvio Santos já falou que agora você não pode mais mudar. Então o certo é todos os anos. Porque a vacina, o vírus ele vai mutando cada ano. E aí os laboratórios da China, principalmente o pessoal mais lá da China, que lá tem muita gente, então esse vírus consegue mutar com muita facilidade. E aí o que acontece? Eles vão lá, analisam a população, as pessoas tiveram gripe, vê o que mudou no vírus e faz uma vacina mais adequada àquele vírus ali. Aí espalha para o mundo todo e a gente morre menos de gripe. Outra curiosidade inútil é que, por exemplo, os coronavírus são vírus muito primitivos, que é os vírus que causam, né, a doença Covid. Todo mundo fala, o certo é a Covid, que é a doença. Tem gente falando o Covid é o coronavírus, né? Então, o que acontece? A curiosidade inútil é o seguinte: o nosso sistema imune ele não confere imunidade duradoura para vírus que são coronavírus, porque são vírus tão primitivos e tão mutáveis que de uma pessoa para outra ele já tem uma mutação. Por isso que quando estavam vendo no início da pandemia, logo assim no início da pandemia começaram a analisar o vírus, só nos primeiros 6 meses a 1 ano foram mais de 200 tipos diferentes de coronavírus. Então, assim, a vacina ela traz uma imagem geral para o sistema imune, mas aí vira, aí vai mutando, Ômicron, aí não sei o que, Gama, Delta, não sei o que lá, cada hora vai modificando. Então, a gente tem que tomar a vacina contra a gripe pelo menos todo ano. Qual foi a primeira vacina criada pela humanidade? Foi vacina contra a varíola? Foi vacina contra a gripe? Ou foi vacina contra a tuberculose? Essa vocês vão ter que chutar. Oi? Acertou. Lembra daquele meme? Acertou, miserável. Acertou. Foi contra a varíola. De onde veio isso, né? Então, a varíola, da mesma forma que existe monkeypox, existia também o cowpox, que era a varíola da vaca, ou do boi, né? Então, o que aconteceu? Foi percebido que ali, você vê as imagens, né, que tem mostrando umas lesões, era varíola na teta da vaca. Então foi percebido que as mulheres, o pessoal, né, os homens também que trabalhavam ali nessa parte, retirando leite e tal, produzindo queijo, laticínios no geral, lá no século XVIII, e viram que tinha algumas pequenas lesões na mão, mas que essas pessoas não desenvolviam varíola. Então algumas poderiam ter algumas lesões, como se fosse espinha, assim, na casquinha e tal, mas não desenvolvia varíola. E aí o médico daquela época, Edward J. Jenner, o que ele fez? Ele começou a pegar as secreções dessa teta ali e ele inoculava no braço das crianças. Aí, quando eu contei isso em uma escola, teve um garoto que falou assim: mas isso é certo? Não, não é certo. Mas se não tivesse feito, a gente não teria vacina hoje. Alguém tinha que fazer. E antigamente esses experimentos com seres humanos não era igual hoje, tem que pedir várias autorizações. E a própria vacina contra a Covid mesmo, se vocês pararem para pensar, ela não passou por todas as etapas que precisava da vacina ficar pronta. Tanto que quando eles vendiam, eles diziam lá: a gente não se responsabiliza por eventos adversos colaterais que possam ocorrer. Porque a vacina demora 10 anos, 5 anos para ser feita. A vacina da dengue, o Japão que terminou agora há anos e anos fazendo. O Brasil está tentando fazer vacina contra a dengue. Então você vê como que isso vai demorar, entendeu? Aí vai lá a vacina contra a Covid, 3 meses a vacina pronta. A vacina de RNA nunca ninguém usou, vacina de vetor ninguém nunca usou. Conclusão, algumas pessoas morreram, né? Então, as vacinas de vetor viral, por exemplo, foram proibidas aqui, porque estava causando trombose, morreram umas 30 mil pessoas. E aí ninguém fala nada sobre isso, mas é uma experiência feita com seres humanos. Então, quando a gente olha isso aqui,
acha bizarro, né? Mas aí as crianças viravam adultas e não desenvolviam, né, a forma da varíola. Forma, né, grave, ou não desenvolviam nada, nenhuma lesão nem nada. Qual a definição correta de soro? Isso aqui não sei se vocês vão saber, né? É uma vacina, é uma solução caseira criada a partir da mistura de água, sal e açúcar, é a substância de anticorpos pré-produzidos e armazenados para combater doenças, venenos ou toxinas. Tempo. O que é soro? Dá para acertar. Cara, o soro em casa, com água, sal e açúcar. Eu pego lá e tomo. A gente está falando de vacina. Você acha que é esse soro? Isso aí, a substância com anticorpos pré-produzidos e armazenados para combater doenças, venenos e toxinas. Olá, bom dia. Então o soro pode ser utilizado por diversas finalidades e tem efeitos danosos. Então, por exemplo, quando a gente fala de cobra, tem o soro antiofídico, entendeu? Por que existe recomendação de colocar gelo no local da aplicação da vacina? O que vocês acham? Para quê? Para reduzir o inchaço, reduzir a dor? Ou ambas as alternativas estão corretas? Ambas, né? Eu vou terminar aqui com vocês já já. É importante proteger com gelo, para você ficar com dor. E depois das 24 horas, se continuar doendo, aí você vai colocar compressa de água quente, entendeu? Que é diminuir essa dor. No caso, quando você tomou 3 vacinas ali.